Olá! Hoje eu venho compartilhar com vocês 24 fatos sobre o meu casamento. No último domingo eu completei 24 anos de casamento. Sim, 24 anos. Até eu mesma me surpreendo, porque apesar de ser bastante tempo, às vezes a sensação que eu tenho é que eu ainda sou uma recém-casada. Eu quero compartilhar com vocês esses 24 fatos e quero fazer da maneira mais eficaz e rápida possível para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos começar. A primeira coisa que eu coloquei é interessante, eu coloquei é bom saber cozinhar. Por que isso? Quando eu casei aos 16 anos e eu não tinha a menor noção do que era cozinhar, não entendia nada de cozinha. Então eu passei por várias situações interessantes e engraçadas no meu casamento pelo fato de não saber cozinhar. E aos poucos, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui aprendendo a cozinhar, eu percebi que é muito bom, não só você saber cozinhar para você comer bem, mas como é gostoso fazer alguma coisa para agradar o seu marido, para ele chegar e ter uma coisa que ele gosta. Então sim, nesses 24 anos de casamento eu aprendi que é bom saber cozinhar. Outra coisa que eu aprendi foi aprender a me colocar no lugar do meu esposo. Na verdade, eu acho que muitas das coisas que eu vou falar para você, que eu vou compartilhar com você aqui, não só eu aprendi, mas eu continuo aprendendo, porque o casamento é um aprendizado constante. Então, eu ainda continuo aprendendo a me colocar no lugar do meu esposo. Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu aprendi foi a me comunicar. É interessante como o casamento ele é capaz de ou bloquear a sua habilidade para conversar, ou fazer você perceber que você não sabe se comunicar. Então, ao longo desses 24 anos de casamento, eu fui aprendendo, na verdade nós fomos aprendendo, eu e meu esposo, a arte da comunicação. Se já dominamos? Não, não dominamos, mas estamos aprendendo e isso tem sido maravilhoso para nós dois. Aprendi que preciso aprender sempre. Casamento, gente, é pra vida. E pelo fato de ser formado por dois seres humanos, indivíduos, ou seja, pessoas com suas particularidades, a gente precisa aprender sempre. Eu tenho 24 anos de casamento, mas eu preciso continuar aprendendo todos os dias sobre casamento, sobre o meu esposo, sobre mim mesma, para que o nosso casamento continue dando certo. Eu aprendi que é possível você ser feliz sem filhos. Lá no blog tem uma matéria sobre isso, eu vou deixar ela linkada aqui embaixo para você. Mas durante muito tempo no meu casamento, eu acho que eu coloquei uma expectativa muito grande na questão de ter filhos, para sentir minha família completa, para sentir o meu casamento completo, e não é bem assim. É possível você ser casado, casada, sem filhos e ser feliz. Eu aprendi. Eu aprendi a perdoar. Isso é uma coisa que você vai, querendo ou não, você tem que aprender no seu casamento. Vão existir muitos momentos em que você vai precisar perdoar, sim. Mas eu aprendi também a pedir perdão. Às vezes, pedir perdão é mais difícil do que perdoar, porque quando você aprende a pedir perdão, você aprende a reconhecer os seus erros, e ninguém gosta de reconhecer que está errado. Então, eu aprendi também a pedir perdão. Eu aprendi que é preciso saber ouvir. Não precisa a gente saber apenas falar. Eu acredito que ouvir é mais importante do que falar. E olha que isso é uma das lições que eu tenho tentado aprender diariamente. Eu sou super comunicativa, eu falo muito, eu falo mesmo. E quando eu tô com meu esposo, eu falo por nós dois. Ele é muito calado, ele é muito quieto, então eu falo por nós dois. Mas eu tenho tentado, na verdade, aprender a ouvir ao longo desses 24 anos. E quando eu falo aprender a ouvir, não é simplesmente parar para escutar, é entender realmente o que o outro está dizendo, o que o outro está sentindo. E isso é bem difícil, mas a gente precisa aprender a ouvir. Eu aprendi que é preciso cuidar da casa. Eu aprendi que cuidar do meu lar também é investir no meu casamento. Eu nunca fui muito
habilidosa e cheia de talentos em relação à administração do lar. Mas ao longo desses 24 anos de casamento, com certeza eu melhorei bastante. Eu acredito que nos últimos anos a minha melhora foi muito maior. Eu aprendi esses temas, métodos, eu comecei a procurar ajuda realmente para que as coisas no meu lar funcionassem, para que eu aprendesse a criar rotina, para que eu aprendesse a organizar o meu lar, porque quando o meu marido chega, encontra o lar organizado, as coisas no lugar, por menos que ele cobre, porque meu marido não é de cobrar, eu sei que é bom, eu sei que é gostoso, se eu me sinto bem, eu tenho certeza que ele também se sente bem e se sente feliz com isso. Então eu aprendi a ministrar ao meu lar como uma forma de abençoar o meu casamento. Eu aprendi que é preciso investir tempo em aprender sobre casamento. Eu trabalho com o Ministério de Casais já há alguns anos e isso foi abençoador na minha vida, saber que Deus tinha esse chamado para mim, porque isso me fez estar constantemente aprendendo sobre casamento e, consequentemente, abençoando o meu casamento com as descobertas, com as coisas que eu vou descobrindo sobre o que é bom e o que não é bom, o que abençoa e o que não abençoa o casamento. Então, eu venho descobrindo que sobre casamento, apesar de parecer sempre as mesmas questões que envolvem casamento, a gente sempre precisa estar aprendendo com a experiência dos outros, aprendendo com os nossos próprios erros. Então, uma coisa que eu aprendi é que casamento é necessário a gente sempre continuar aprendendo. Eu aprendi que nós precisamos enfrentar as dificuldades juntos. Casamento é parceria. Não existe casamento onde só um lado faz alguma coisa, onde só um lado luta, só o marido ou só a esposa. Nós precisamos estar juntos. E muitos casais estão juntos nos momentos bons, mas na hora que vem a dificuldade, é como se esse problema é seu, você resolva, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Nós casamos com o pacote completo, nós casamos com as alegrias e nós casamos com as dificuldades também. Quando o nosso cônjuge passa por alguma dificuldade, não é um problema dele, é um problema nosso. Quando eu passo por um problema, não é um problema meu, é um problema nosso. Então nós nos juntamos para resolver os problemas e isso fortalece o casamento. Eu aprendi a respeitar o espaço do outro. Essa questão de respeitar o espaço é interessante porque o homem, ele tem momentos de silêncio. É interessante que eu acho que é o Renato Cardoso que fala que o homem tem uma caixinha do nada. São momentos que ele quer ficar quieto, em silêncio. E às vezes para nós mulheres é difícil entender isso porque a gente sempre tem a necessidade de estar comunicando e verbalizando aquilo que a gente sente. Então eu aprendi a respeitar esses momentos do meu marido. Nem sempre eu faço isso, mas na maioria das vezes eu tenho tentado observar quando ele está precisando simplesmente daquele espaço dele com ele mesmo. Então isso é importante, a gente aprender a respeitar o espaço do outro. Eu aprendi que tem coisas que o dinheiro não compra. Você pode achar interessante falar, isso aí a gente já sabe. Mas muitas vezes no casamento existem crises e se instauram crises por conta do dinheiro. E não só pela falta dele, apesar que a maioria das crises sim acontecem pela falta do dinheiro ou pela má administração do dinheiro. Mas às vezes muito dinheiro também pode causar problema, porque o dinheiro ele não é o alicerce do casamento. Então existem coisas no teu casamento, as coisas na verdade mais importantes que o dinheiro não vai comprar jamais. Então, independente do nosso saldo bancário, o nosso casamento pode sim continuar bem, continuar firme, continuar feliz. Eu aprendi o que é ter alguém para cuidar, apesar de não ter filhos. E claro, cuidado com filhos é totalmente diferente. Mas o meu esposo, Deus me deu o meu esposo para que eu cuide dele. E é gostoso essa relação de você ter alguém que você pode cuidar. Cuidar com a refeição, cuidar com uma palavra, cuidar com um carinho. Então é muito, muito bom saber que eu tenho alguém para cuidar. Mas eu também aprendi que é muito bom ter alguém para cuidar de mim. E nisso o meu esposo é nota 1000.
Deus me presenteou com um homem que cuida muito bem de mim. Muito, mas muito bem. Então, eu me sinto grata a Deus, não só por ter alguém para cuidar, mas porque Ele me deu alguém que cuida de mim. Em todos os aspectos da minha vida eu me sinto cuidada, eu me sinto protegida. Eu aprendi que existem declarações de amor sem palavras. Meu esposo não é muito bom com as palavras, nem faladas nem escritas. Eu conto os bilhetes que eu tenho dele e normalmente são bilhetes bem curtos, bem sintéticos, né? Mas eu aprendi que algumas coisas que ele faz para mim e por mim são declarações de amor. E que, é claro, a gente precisa ouvir um eu te amo de vez em quando, mas a gente também precisa colher algumas atitudes e ações do nosso cônjuge como expressões de amor, como formas de dizer eu te amo. Eu aprendi que a TPM é muito difícil no casamento. Interessante eu mencionar isso, mas é verdade. Quando a gente casa e algumas mulheres são agraciadas e não têm sintomas fortes de TPM, mas outras, como eu, passam pelos 150 sintomas e mais alguns. A gente precisa aprender a tentar ao máximo controlar a nossa TPM, porque se a gente não controlar, se a gente não souber identificar que está de TPM, falar para o nosso marido que está de TPM, o nosso casamento pode entrar numa crise muito séria, porque normalmente quem tem crise séria de TPM é como se a gente tivesse um comportamento bipolar. Na época que a gente está assim na TPM séria mesmo, a gente faz coisas que no nosso normal a gente não faz. Então, a TPM é algo difícil no casamento e que precisa ser conversado e explicado para o marido, porque mesmo que a gente converse e explique, eles não vão entender, eles não sabem, eles não passam por isso. Mas a TPM é desafiadora no casamento. Eu descobri o valor de sonhar juntos. Um privilégio do casamento é você poder ter alguém que sonha os teus sonhos e alguém que divide os sonhos com você. E vocês podem sonhar juntos, sentar, projetar e desejar e ter alguém ali com você que deseja a mesma coisa que você. Isso é muito bom. Outra coisa que eu aprendi é o valor do silêncio. Lembra que eu falei que eu aprendi o valor de respeitar o espaço do outro? Mas o valor do silêncio também é importante para o casal. Às vezes a gente só precisa ficar junto um do outro sem dizer palavra alguma, porque o silêncio em si só já é uma forma de demonstrar afeto, carinho e amor. Então, em alguns momentos do casamento, a gente precisa entender e aprender o valor do silêncio. Eu aprendi o valor de um abraço. A gente abraça amigos, familiares, mas não é a mesma coisa do abraço com o teu cônjuge. Principalmente quando tudo que você precisa não é uma palavra, não é nada além de um abraço. Um abraço é muito importante e a gente descobre o valor de um abraço no decorrer do tempo do nosso casamento. Eu aprendi a concordar em discordar. Esse é outro segredo que a gente vai aprendendo à medida que o nosso casamento passa. Nem sempre você e o seu cônjuge vão ter a mesma opinião a respeito de algo. E vocês precisam aprender a sentar e dizer, ok, você pensa desse jeito, eu penso desse jeito e eu concordo com isso. Se é alguma coisa que envolve uma decisão no casamento, é óbvio que vocês vão precisar chegar num acordo. Mas em opiniões diversas, em situações diversas, às vezes o marido pensa de um jeito, a esposa pensa de outro e ok, vamos continuar vivendo bem, mesmo que a gente pense diferente a respeito desse assunto. E a gente precisa aprender a concordar com a discordância. Isso faz parte do casamento. Eu aprendi a consultar o outro antes de tomar decisões. Esse é outro segredo compartilhado do casamento. Quando nós casamos, nós deixamos de ser responsáveis só por nós mesmos, ou seja, eu faço o que eu quero quando quero, como eu quero. Não. Quando você escolhe casar, você está escolhendo dividir a sua vida com alguém. Então a gente precisa, para fazer o nosso casamento dar certo, consultar o outro
para tomar decisões mínimas e importantes, e principalmente nós mulheres. Os nossos maridos se sentem muito, mas muito felizes, mesmo que eles não demonstrem, mas eles se sentem sim respeitados. Quando antes da gente tomar uma decisão, a gente chega para ele e pergunta o que ele acha, e comunica para ele aquilo que a gente quer fazer e ouve a opinião dele, respeita a opinião dele. Se a opinião dele for diferente da sua, você até tenta colocar o seu ponto de vista para chegar em um acordo. Mas um dos segredos do casamento e que eu aprendi ao longo desses 24 anos é que é preciso comunicar ao outro antes de tomar uma decisão. Eu aprendi a conviver com as diferenças. Sim, isso é outra coisa fundamental no casamento. Por mais que o tempo passe, claro que à medida que os anos passam, nós vamos aprendendo a conhecer o outro bem e as diferenças não vão ficando tão gritantes. Mas elas existem sim, porque você é um ser humano individual, seu marido é um ser humano individual. Mesmo que vocês tenham se tornado um pelo casamento, vocês continuam a ter diferenças. Eu tenho até uma ministração sobre aprendendo com as diferenças, onde eu falo sobre isso, e foi algo que eu aprendi, a conviver com as diferenças de forma proveitosa, de forma que edifica o meu casamento e a minha vida. E a última coisa que eu deixei por último, por ser a mais importante, eu aprendi que para um casamento ser bem-sucedido e duradouro, Jesus precisa ser o centro. Eu passei os 5 primeiros anos do meu casamento sem ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. E eu acredito, sinceramente, eu falo para vocês, sinceramente, que provavelmente se Jesus não tivesse entrado na minha vida, no meu casamento, eu não estaria celebrando esses 24 anos de casada. Jesus fez e faz toda a diferença no meu relacionamento, no meu casamento. E pode fazer a diferença no seu também. Se você ainda não convidou Jesus para ser o centro do seu casamento, faça isso. Não importa se você tem 1, 2, 3, 10 anos de casamento. Faça de Jesus o centro do seu casamento e com certeza vocês vão poder desfrutar e aproveitar do melhor. Porque todas essas 23 coisas que eu falei antes, elas foram se solidificando e se tornando mais claras para mim. Porque Jesus entrou no meu lar, entrou na minha casa e fez parte do meu casamento. Então é isso, meu amado e minha amada. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você possa aprender com essas 24 coisas que eu aprendi nesses meus 24 anos de casamento. E claro, continue aprendendo, continue investindo no seu casamento. Todo casamento passa por dificuldade, todo casamento passa por desafios, mas nós podemos vencer cada dificuldade, cada desafio, no nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!